Nesse domingo eu quero falar um pouquinho sobre o novo marco legal do saneamento básico que foi aprovado essa semana depois de quase 2 anos tramitando lá pelo Senado. E aí é claro que agora basta a sanção do nosso presidente, né? E aí no fim das contas foi um dos assuntos mais comentados essa semana e por isso que nesse domingo eu não tô entrando no assunto específico de alguma ação. Mas ainda assim eu quero trazer aí os principais pontos desse novo marco legal e também quais empresas na Bolsa de Valores podem sim ter alguma influência por conta de todo esse projeto. É claro que, como muitos já sabem, ele viabiliza então o investimento privado no saneamento aqui no país. Então, algumas empresas elas poderiam sim serem privatizadas, algumas de uma maneira mais fácil e outras mais difíceis, mas tudo isso eu quero trazer até o final do vídeo, então se inscrevam no canal, me acompanhem até o final do vídeo e deixem o like de vocês para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para você. Eu quero começar, gente, compartilhando então alguns dados que eu acho que são muito relevantes quando a gente fala do saneamento no Brasil. Porque hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí aproximadamente 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto, sendo que em média, quando a gente fala do esgoto tratado, hoje menos da metade ele é tratado, 46% aproximadamente. É claro que nós temos diferenças regionais, então quando a gente olha para o sul e sudeste, esses serviços, eles com certeza têm uma abundância muito maior do que quando a gente olha para o norte e nordeste. Então, esse novo marco legal, ele tem a finalidade de melhorar toda essa situação, porque quando a gente fala também da própria questão de ter água tratada, nós temos mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, à água potável. Então, esse novo marco legal do saneamento básico seria justamente para tentar expandir essa prestação de serviço com qualidade e talvez atingir novas regiões ou enfim, regiões que hoje realmente estão deficitárias nesse quesito. É claro que existe todo um questionamento se isso realmente vai acontecer, porque nós estamos falando de colocar então toda a parte de saneamento e tratamento de água na mão de empresas privadas. Então alguns questionam se isso realmente vai acontecer, se elas terão interesse nessas regiões mais carentes, vamos dizer assim. O relator do projeto, ele disse que sim e que por permitir a concorrência entre as empresas elas devem então atingir as mais diversas regiões. Então eles têm algumas metas, por exemplo, para até 2033, pelo menos, de que pelo menos 99% das pessoas no Brasil, né, dos habitantes brasileiros tenham acesso à água tratada, à água potável, e que pelo menos 90% dos brasileiros tenham acesso à coleta de esgoto e também, claro, a questão do tratamento de esgoto deve ser muito melhorado. E para isso tem alguns pontos muito relevantes que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é tratado dentro desse novo marco legal do saneamento básico. Mas de qualquer maneira, eu quero deixar o link para vocês aqui na descrição, para caso vocês tenham um tempinho aí nesse domingo ou durante essa semana, para que vocês realmente leiam na íntegra esse projeto, até porque eu sei que muitos de vocês estão aí nas redes sociais e estão alimentando e fomentando esse debate, então eu acho que a gente lê na íntegra esse projeto ajuda a entender um pouquinho melhor todos os prós e todos os contras e justamente entender que todo e qualquer projeto nunca vai conseguir agradar todo mundo e sempre terá prós e contras. Mas uma coisa é fato, a situação que nós temos hoje não é uma situação boa, porque nós temos aí quase metade da população sem acesso a esgoto e nós temos muitas pessoas sem acesso à água potável. E isso talvez seja retrato de um estado que é ineficiente e não consegue prover o que seria básico para a população. E aí a gente coloca em questionamento, se o estado até hoje não conseguiu fazer tudo isso, será que existiria alguma solução para que ele se tornasse eficiente e começasse a entregar tudo isso para a população? Ou não, se realmente o novo marco legal seria a única saída? Eu deixo até os comentários abertos aí para vocês debaterem sobre isso, só que façam isso, gente, com muita educação e entendam que tá tudo bem a gente discordar um do outro, desde que seja com argumentos e também de forma muito respeitosa. Agora vamos aos pontos principais desse projeto, gente, eu quero ir compartilhando eles aqui na tela com vocês. Primeiro, expansão dos serviços,
serviços, como eu falei para vocês, tentar atingir aí várias regiões que hoje não são atendidas com água potável e saneamento. Também a redução de perdas na distribuição da água tratada. Hoje tem muito desperdício, sim, de água, e talvez por conta do descaso ou da falta de atenção do Estado para todo esse sistema de saneamento. Qualidade na prestação do serviço. Então, muitas vezes você tem problemas na rede de esgoto que demoram muito para serem tratados, consertados e tudo mais. Então, eles pretendem melhorar com a iniciativa privada tudo isso. Eles querem também melhorar a eficiência e uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, né? Tentar não ter tanto desperdício. Inclusive, eles falam sobre o aproveitamento da água da chuva. E claro, né, como eu falei para vocês, eles têm as metas: 99% da população com água potável, 90% da população com acesso a tratamento e esgoto. E aí o que muitas pessoas perguntam é: tá, Bea, mas e aí você simplesmente vai largar na mão das empresas privadas, né? Claro que tudo isso mediante licitação, né? Óbvio, mas a questão é, nós ainda teremos a Agência Nacional da Água, é isso? Isso, Agência Nacional de Águas, que é a ANA, que ela vai regular, continuar regulando o saneamento básico no Brasil. Então, ela vai sim conseguir auferir a padrões de qualidade e eficiência na prestação de serviço, qualidade da água, manutenção de todo esse sistema, porque muitas vezes hoje você tem algum problema, cara, eu já cansei de ver, pelo menos quando você olha a reportagem, tem cano, coisa que estoura ali no meio da rua e aí demoram meses para serem consertados, se são consertados. Então, tudo isso vai ser fiscalizado pela ANA. Também tem a própria questão da regulação das tarifas, né? Porque tem um grande receio de que talvez a água, né, ela realmente fique mais cara, porque muitas vezes, entendendo que as empresas vão atender regiões mais carentes e que talvez, né, o valor dessa tarifa tenha que ser diferente, no fim das contas alguém vai pagar essa conta, então pode acabar sobrando para alguém. Mas de qualquer maneira, a ANA vai estar lá regulando toda essa questão tarifária para entender se tem aí alguma coisa abusiva ou não. Então nós também teremos aí a padronização nos contratos da prestação de serviços públicos, como eu falei para vocês, será mediante licitação a entrada dessas empresas, e aí é claro que algumas empresas, como eu falei para vocês, têm a possibilidade de serem privatizadas, e aí hoje elas até já fornecem esse serviço de saneamento, mas aí privatizadas pode ser que tudo isso mude, elas consigam ser mais eficientes. Claro que a gente está falando de uma possibilidade, a gente não sabe se efetivamente isso vai acontecer. E aí é claro que também tem a parte de que a ANA ela vai realmente fiscalizar a questão do desperdício e perda de água, que hoje isso realmente acontece. Beleza, esses são aí os principais pontos sobre esse novo marco legal do saneamento básico. Então, como eu falei para vocês, a ideia é realmente entregar isso que é um direito básico do cidadão, mas que até hoje o Estado não conseguiu fazer isso para todo mundo. Então ele vai tentar fazer por essa via do novo marco legal de saneamento básico, mas também tem algumas empresas que trabalham com saneamento, né, com água e saneamento, que estão listadas na nossa Bolsa de Valores e que algumas podem ser mais ou menos afetadas. E aí eu separei as três principais, inclusive com alguns dados bem pertinentes que eu já quero deixar aqui na tela para vocês. Então aqui eu separei a Copasa, a Sabesp e a Sanepar. Esses dados aqui eu nem quero entrar tanto nesse ponto, porque eu simplesmente separei mesmo para fazer um comparativo, mas na verdade eu acho que agora, nesse momento, o que mais interessa pra gente realmente são essas possibilidades de elas serem mais ou menos afetadas por essa questão do marco legal, né? E aí eu quero fazer a ressalva, né? Óbvio que você pode olhar para os indicadores dessas empresas e deve, antes de fazer algum investimento, ou simplesmente falar não quero fazer nenhum investimento, mas também tem que levar em consideração toda essa questão desse novo projeto que foi aprovado e como pode influenciar ou não. Então, quando a gente fala da Sanepar, gente, eu acho que ela é a mais distante de conseguir ser privatizada, porque o próprio governo, né, do Paraná, ele já disse que não tem interesse em privatizar a empresa. Aí quando a gente fala da Sabesp, ela talvez é a que esteja mais encaminhada, ou que talvez pelo menos tenha uma grande intenção do João Dória de vender essa empresa. Então, provavelmente entre essas três, pode ser que ela seja uma das primeiras a realmente realizar esse feito de ser privatizado. O João Dória já falou sobre isso publicamente, ele disse que tem interesse. Agora, quando a gente fala da Copasa, aí existe uma questão, né? Porque a empresa, ela é mineira
E aí, para ela conseguir ser privatizada, algumas questões constitucionais do Estado precisariam ser alteradas. E aí, qual é o grande problema disso, que tem talvez uma pedrinha ali no sapato que torne essa situação um pouco mais difícil? Porque hoje o Romeu Zema, ele não tem apoio político suficiente para conseguir talvez fazer essas alterações na Constituição estadual para que se permita a privatização da Copasa. É claro que isso nos próximos anos, não sei se vai e vem governos diferentes, isso pode acontecer, mas analisando essa situação atual, a gente entende que sim, tem algumas dificuldades para tudo isso acontecer. De qualquer maneira, gente, dito tudo isso, eu espero que vocês tenham entendido que toda essa questão do novo marco legal do saneamento básico e das privatizações não é algo para agora, muito menos para ontem, porque como eu falei para vocês, nós temos eleições municipais e tudo isso, gente, pode talvez empurrar todos esses assuntos mais lá para frente, por ser um assunto delicado e que divide muitas opiniões. Então pode ser que muitos prefeitos nem queiram entrar nessa seara nesse momento, levantar alguma bandeira quanto a isso, entendendo que isso pode sim prejudicar a performance nas eleições por ser um assunto que realmente divide muitas opiniões. Então é realmente olhando para tudo isso lá na frente, entender o que pode mudar no meio do caminho. Hoje a gente tem uma situação, mas quem sabe daqui 2, 3 anos muitas coisas mudem, inclusive as probabilidades das empresas serem privatizadas ou não podem mudar também. De qualquer maneira, eu queria realmente fazer esse vídeo para trazer um pouquinho de tudo que eu li, de tudo que eu pesquisei, tanto que eu quero deixar todas as fontes aqui na descrição de algumas notícias relevantes do porquê que a gente acabou chegando nessas empresas, né? Então tiveram algumas matérias, a opinião de alguns analistas sobre tudo isso, e eu realmente acho que vocês deveriam estudar um pouquinho melhor sobre todo esse assunto antes de chegar a qualquer conclusão e até mesmo para vocês enriquecerem os argumentos na hora do debate de vocês, beleza, minha gente? Eu espero ter contribuído nesse domingo aí com um pouquinho mais de conhecimento. Se eu conseguir fazer isso, deixem o like de vocês, podem usar os comentários para deixar a opinião também, e eu vejo vocês então na terça-feira no próximo vídeo.